3, por favor. Êxodo, no capítulo 3. E o tema dessa palavra parece... Eu vou pedir que os homens aí, tá? Se assentem. Nós já fizemos o que tinha que fazer. Agora vamos receber a palavra. Vamos lá. Os homens... Ninguém em pé agora aí. Só os sedentos lá que estão bebendo água. Né? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, por favor. Êxodo capítulo 3. O tema dessa palavra, às vezes, pode não fazer sentido ao ser ouvido, mas até o final você vai saber por que eu chamei essa palavra de a serpente e a lepra. Repete isso para a pessoa do seu lado, a serpente e a lepra. Então fala, vai lá, irmão, fala lá, a serpente e a lepra. Fala de novo, a serpente e a lepra. Você vai entender. Capítulo 3, verso 18. Você está aqui comigo, sim ou não? As autoridades de Israel o atenderão. Palavra de Deus para Moisés. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Palavras de Deus para Moisés. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair. Não parece loucura? Deus vai e diz para ele, vai e fala que é para sair. E Deus fala, eu sei que ele não vai deixar. Eu sei que ele não vai deixar. Eu sei que ele não vai deixar. Mas só que tem uma vírgula. A menos que, a não ser que, uma poderosa mão o force. Uma poderosa mão. Fala, poderosa mão. Esse lado aqui está calado porque eu já fiquei surdo desse lado. Fala, poderosa mão. Só esse lado aqui, irmãos, vai lá. Só esse lado agora. Vocês vão perder? Vou dar chance de novo para vocês. Todo mundo diga. A menos que uma poderosa mão o force. Verso 20. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Verso 21. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Olha para a pessoa do seu lado e diz, de um lado, poderosa mão. Do outro, mãos cheias. Diz de novo, mãos cheias. Cheias das bênçãos. Cheia das oportunidades de Deus, cheias dos milagres do céu, cheias da vida de Deus, não vão sair de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em sua casa, objetos de prata e de ouro, e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Então diga assim, mão poderosa, mãos cheias, e mãos ocupadas. Vamos lá de novo? Ok? O que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu Moisés. Disse o Senhor, jogue-a ao chão. Moisés estendeu
Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou em uma vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Então vamos lá, mão poderosa, mãos cheias, mãos ocupadas, mão leprosa. Vamos lá? Mão poderosa. Vamos lá. Você vai entender por quê. E mão leprosa. Por quê, pastor? Onde é que está isso aí? Presta atenção. Coloque a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando retirou a mão do peito, ela estava leprosa. Parecia neve. Ordenou-lhe, pois, depois o Senhor: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando atirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Então diga lá: mão poderosa, mãos cheias, mãos ocupadas, mão leprosa, mão restaurada. Olha para a pessoa do seu lado e seja profeta na vida dela e diga: hoje o Senhor vai restaurar a sua mão. É um festival de mãos esse texto. A mão para tudo quanto é gosto aqui nesse texto. Mas eu quero chamar a sua atenção para aquilo que, quando eu perguntei para Deus: por que o Senhor está me trazendo para esse texto? Por que o Senhor está abrindo os meus olhos para perceber esse texto? Eu poderia estar aqui pregando uma outra coisa que eu queria estar pregando, preparando os homens para o face a face. Mas ele disse: você teve vigílias, você teve reuniões, você teve contato com eles, eles receberam o que é necessário para estarem lá. Mas a igreja precisa ouvir aquilo que eu quero que ela entenda de uma vez por todas. Então olha para a pessoa do seu lado e diz como profeta do Senhor: hoje o Senhor vai restaurar a sua mão. Diz de novo para ela acreditar, ou para a pessoa do outro lado: hoje Deus vai restaurar a sua mão. Eu creio de verdade que a mão de Deus está sobre mim. Quantos creem também aqui? Eu creio de verdade que a mão de Deus está sobre mim. Mas eu também creio que a mão dele está sobre você. Eu vou dizer de novo. Eu também creio que a mão dele está sobre você. Então diga: Deus tem a sua mão sobre... Você vai falar seu nome. Não é sobre mim, você vai falar seu nome. Então vamos lá. Deus tem a sua mão sobre... Eu vou dizer de novo, e você vai falar a frase inteira. Você vai dizer: Deus tem a sua mão sobre o Frank. E você vai falar o seu nome. Vamos lá? Deus. Quantos creem de verdade que a mão de Deus está sobre você, sobre a sua vida, no seu casamento, nos seus sonhos, na sua carreira profissional? Aqui, enquanto você adora, a mão dele está sobre os seus filhos, a mão dele está sobre suas finanças, a mão de Deus está sobre... Fala seu nome, sobre...
Por que o Senhor está afirmando isso? Onde nós estaríamos se não acreditássemos que a mão de Deus esteve o tempo todo sobre nós? Você já parou para pensar onde você estaria se a mão de Deus não estivesse sobre você? Você já parou para pensar onde estaria seus relacionamentos, suas finanças, sua saúde, seus sonhos, se a mão de Deus não estivesse sobre você? Em 1993, eu fiz uma oração: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. 28 anos depois dessa oração, dessa simples oração, eu não preciso apenas acreditar. Ao longo desses 28 anos, eu vi a mão de Deus sobre mim. Eu vi a mão de Deus através daquilo que acontecia comigo. Eu vi a mão de Deus naquilo que estava acontecendo ao meu redor. Eu experimentei a mão de Deus. Não só porque eu creio. Tive evidências disso. Os irmãos estão me ouvindo? Os irmãos estão comigo aqui? Eu não preciso apenas mais, depois de 28 anos, acreditar. Eu tenho evidências de que a mão de Deus esteve e estará sobre mim, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, sobre o ministério que Ele confiou em minhas mãos, sobre a vocação profissional que Ele põe sobre os meus ombros. Eu vi a mão de Deus de diferentes maneiras sobre mim. E eu sei que se eu te desse o microfone, você estaria dizendo a mesma coisa. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Você estaria dizendo a mesma coisa. Então, a mão de Deus esteve sobre mim de diversas maneiras, e eu vou te mostrar porque Ele me mostrou isso. A mão de Deus esteve sobre mim, assim, faz assim. A mão de Deus esteve sobre mim, me dando o que eu precisava para aquilo que eu necessitava naquele contexto em que eu estava vivendo. A mão de Deus estava estendida para mim com toda a provisão. A mão de Deus estava estendida para mim, para cada centavo que eu necessitava. A mão de Deus estava aberta para mim, para cada oportunidade, para cada porta aberta, para cada conexão que necessitava para chegar aonde cheguei. A mão dele estava estendida, provendo na minha vida, na minha história, durante toda a minha jornada. Não são apenas 28 anos, não, são 41 anos. A mão dele estendida, me dando, me favorecendo, me abençoando, me amando de maneiras extraordinárias. Quantos creem que a mão de Deus também está assim sobre você? Quantos podem louvar a Deus porque a mão dele está assim sobre você? Quantos podem ser gratos nessa noite porque a mão dele está assim para você? Amém ou não, irmãos? Então eu sou grato a Deus, não apenas por coisas. E olha que eu recebi muitas coisas, mas além dessas coisas, eu descobri que existem coisas mais valiosas do que essas coisas. Dilma assinou esse pensamento. A mão dele estendida não me deu só coisas, a mão dele estendida não te deu só coisas. E às vezes a gente limita a mão de Deus estendida só para receber coisas. Quando a mão de Deus se estende na sua direção, é para além das coisas, é para revelar o cuidado do Pai com você. Amém ou não? Quantos estão aqui comigo em nome de Jesus? Então eu quero começar essa palavra agradecendo essa mão de Deus assim, estende assim, para você entender. Deus está fazendo isso aqui para alguns hoje. Está abrindo portas, está derramando bênçãos, está ativando dons, está colocando na posição, está despertando o chamado, está avivando das cinzas, da morte, do buraco, está tirando a mão estendida de Deus.
Quantos podem celebrar o Senhor aqui? Então você começa agradecendo porque a mão dele está assim. Mas a mesma mão que faz isso para te abençoar, é a mesma mão que faz isso para continuar te abençoando. Então faz assim, a mesma mão, diga a mesma mão. Então a mesma mão que vê aquilo que você acha que é uma oportunidade, ele diz, opa, não é oportunidade, isso aqui era ruína para você, e então tira da sua vida. É a mesma mão. Lembra de Jó? O Senhor deu, o Senhor tomou. Qual é a conclusão? Bendito seja o nome do Senhor. Qual é o desafio para mim, o desafio para você? O desafio nosso é que nós aprendamos a louvar aquele que estende a mão nos dias em que ele puxa a mão, tirando da nossa vida aquilo que poderia destruir a gente. Então você pode louvá-lo agora mesmo, em nome de Jesus. Entenda, Deus é um jardineiro. Fala isso para a pessoa do seu lado. Por quê? Pergunta. Porque a mesma mão que semeia é a mesma mão que poda. Semeia. Eu vou podar. Com qual propósito? Para continuar abençoando. Para continuar frutificando. Para continuar crescendo, para continuar florescendo, para continuar avançando, para continuar manifestando a glória do Senhor. A mesma mão que semeia é a mesma mão que poda. Só que a gente não louva a Deus nas horas da poda, como nós louvamos a Deus na hora das bênçãos. Então tudo que você deve ser, de tudo que deve conter, dentro de você, fora de você, tudo que você for fazer, deve ser para a glória daquele que estende a mão quando ele sabe que vai te abençoar. Mas ele vai tirar do teu caminho aquilo que vai te arruinar, porque ele conhece o tempo. Tem gente viva aqui comigo ou não? Então a mesma mão que planta é a mesma mão que poda. Você lembra de João 15? Nosso pai é o agricultor, é o jardineiro. Então ele vai podar, ele vai tirar algumas coisas. Ele vai pegar aquilo que a gente diz, uau, que oportunidade. Ele vai dizer, não, isso aqui é cilada. Uau, que homenzão, bonitão, com cara de santão. Deus diz, isso aqui é uma furada, sai dela, minha irmã. Uau, que oportunidade de emprego. Deus diz, não. Isso aqui vai te conectar a pessoas que vão corromper seus bons costumes. Isso aqui vai te arruinar. Então Deus tira. E eu preciso ser grato nesses momentos também. Quantos são gratos por esses momentos? Diga, a mão de Deus está sobre mim. Você vai repetir o seu nome. A mão de Deus está sobre... abençoando, diga abençoando, mas protegendo. Mas a mesma mão que abençoa, a mesma mão que tira, presta atenção, Moisés descobriu isso, é a mão que pressiona o seu inimigo. Vou dizer de novo, é a mão que pressiona o seu inimigo. É a mão que pressiona. Deus não usa a mão dele para esmagar o inimigo. Deus usa só o polegar dele para esmagar seus inimigos. Eu vou dizer de novo porque essa igreja está muito diferente do que ela é. Eu vou dizer, Deus está pressionando os seus inimigos. A mão que te abençoa, a mão que te protege, é a mão que pressiona os teus inimigos. Tem gente viva aqui comigo, sim ou não? Foi isso que Deus disse para Moisés, eu vi o meu povo sofrendo,
Então eu vou descer e meter pressão naquele que está metendo pressão no meu povo. Eu descobri nesse texto que a mão de Deus simboliza a provisão. Quantos estão precisando de provisão aqui para esse tempo, irmãos? Creia, se você declarou, a mão de Deus está sobre, você está com a provisão garantida em nome de Jesus. Mas eu também descobri que a mão de Deus significa proteção. Ela vai tirar. Ela vai tirar da sua vida aquilo que não é oportunidade do céu para você. Mas Moisés descobriu que a mão de Deus é uma mão poderosa. Uma mão que pressiona o inimigo. Moisés, você tem uma missão quase impossível. Vai lá, fala para o cara. Vocês têm que sair para me adorar. Eu sei que ele não vai deixar. A menos que, diga, uma poderosa mão. Diga de novo, uma poderosa mão. Só os gaditas, vamos lá? Só as mulheres, vamos lá? Deus pressionou o Egito com 10 pragas, uma poderosa mão. Ah, não vai deixar? Tudo bem, vou pressionar você até você entender que o meu povo precisa sair. Deus queria garantir para Moisés, e presta atenção nisso agora. Moisés, não será na sua força. Moisés, não será no seu intelecto. Moisés, não será com as suas habilidades, Moisés. Eu vou te usar, mas não será através delas. Moisés, não vai ser através de uma estratégia que você está pensando. Moisés, não vai ser através dos dons de liderança que eu coloquei dentro de você. Moisés, vai acontecer porque eu, com mão poderosa, vou pressionar o inimigo até que ele entenda que não existe mão mais poderosa do que a minha, que está trabalhando em favor do seu povo. A mão de Deus está nesse exato momento fazendo o que durante toda a sua vida você não teria condições de fazer. Eu celebraria por essa verdade, irmãos. Isso vai acontecer por causa da minha mão. Seu inimigo pensa que tem você nas garras fortes dele. Seu inimigo pensa que não vai soltar você do vício que você está preso. Seu inimigo pensa que não vai soltar você da crise financeira que você vive. Seu inimigo pensa que você está preso nas garras de uma depressão. Seu inimigo pensa que você está preso nas garras de uma enfermidade. Seu inimigo pensa que você está limitado nas garras dele por causa de uma pandemia. Mas eu vim nessa noite dizer, você estará limitado a menos que uma poderosa mão haja em seu favor. Ele não vai soltar, né? Então ele vai ver qual é a mão mais forte. Ele vai continuar segurando, então ele vai ver qual é a mão mais forte. E há momentos em que você sente que parece que o diabo está te segurando. Talvez por 1 ano, 10, 20, talvez a vida inteira. E tem coisas realmente que ele está usando para não só te segurar pela mão, mas pelo pescoço. E ele está te sufocando. Ele está simplesmente limitando você de respirar, de se mover, de entrar nas oportunidades que a mão estendida do Senhor está te oportunando. Mas existe, e você precisa saber disso, uma mão mais poderosa. Era isso que Moisés precisava saber. Se valeu para Moisés, vale para mim, vale para você. Seu pai é mais forte do que o seu faraó. Repete isso aí para um crente perto de você. O seu pai é mais forte do que o seu faraó. Meu Deus, meu Deus.
Mas se você tem alguma coisa em sua vida hoje, que sente que está se apoderando, tomando conta, você já não vê mais saída. Você está querendo jogar a toalha. Pode ser o que for, uma situação fora de controle. Qualquer coisa que esteja se apoderando de você, como Faraó segurou os israelitas. Se houver algo que está te segurando, eu não vou perguntar para você o que é, mas eu vou perguntar o que você quer. Você quer ver a mão poderosa de Deus agindo sobre você? Então levante suas duas mãos. Levante suas duas mãos. E veja a poderosa mão de Deus batendo nas correntes que o inimigo usou para te manter preso até agora. Veja a poderosa mão de Deus pressionando o inimigo agora na área que você precisa, em nome de Jesus. Aleluia. A mesma mão que traz provisão é a mesma mão que gera pressão. Então faz assim, bênção. Faz assim, bênção. Faz assim, bênção. Mas a mão de Deus, ela não só está estendida para te abençoar. Ela não só se fecha para remover aquilo que não deve estar na sua vida. Ela não só pressiona os seus inimigos. 10 pragas depois, Moisés e Faraó sabiam o que era uma mão poderosa. Quantos têm testemunhos aqui para contar da mão poderosa de Deus? Levanta aí. Uau! Uau! Você pode louvá-lo agora aí, de algum jeito? Você pode louvá-lo aí de algum jeito? Eu vi, pastor, eu vi a mão poderosa pressionando meus inimigos. Eu vi, pastor, quando eu estava num beco sem saída, a mão dele quebrando a parede e abrindo portas para mim. Eu vi, pastor, quando os médicos disseram não tem mais jeito, eu vi a mão dele agindo em meu favor. Eu louvo porque eu estou vendo a mão dele agindo na minha vida. Quantos têm também esse sentimento aqui para louvar o Senhor? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, oh, meu Deus. Uma mão poderosa, uma mão poderosa. Mas tem gente aqui que há tanto tempo tem visto a mão poderosa, mas não crê mais nessa mão poderosa. Deus já fez tanto que ele diz, a obrigação dele fazer agora. E não consegue louvá-lo, não consegue exaltá-lo. Minha esposa não podia engravidar. Deus nos deu 2 filhos. Aleluia! A mão poderosa de Deus agiu. Meu Deus, meu Deus. Quantas vezes eu achei, é o fim. É o fim. O último que sair da igreja apaga a luz, fecha a porta e nunca mais. Mas antes de dobrar a esquina da minha casa, eu via a mão de Deus agindo. Quantos aqui têm testemunho sobre a mão de Deus, que está vendo a mão de Deus? Você pode louvá-lo aí, irmão, você pode louvá-lo aí. Você pode louvá-lo. Você pode exaltá-lo. Você pode celebrá-lo agora, em nome de Jesus. Só que eu consigo louvar a Deus quando eu vejo a mão dele. Mas a mão de Deus não está só assim, Fernando. Ela não está trabalhando só assim. Nem só assim, Vanusa.
A mão de Deus, ela costuma também trabalhar de maneira que eu não percebo. A mão de Deus está agindo de maneira invisível. A mão poderosa é uma mão que a gente sente todas as vezes. Você está me ouvindo aqui, sim ou não? É uma mão que a gente pode sentir. Mas há momentos em que mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, a mão está agindo em meu favor. Tem gente viva aqui? Moisés estava familiarizado com essa mão invisível. Moisés estava familiarizado com essa mão. Quando ele era um bebê, garotos da idade dele, do povo dele, foram mortos, menos ele. A mãe dele fez um cesto, colocou Moisés dentro e o colocou no rio, à própria sorte. Você conhece a história? O cesto flutuou até a filha do faraó. Enquanto eu pensava nisso, a cesta flutuou até chegar na filha do faraó. A mãe dele não viu a filha do faraó e disse: eu vou colocar você aqui e vou te empurrar na direção da filha e ela vai ver você e vai ficar com você. Não. Quantas mães temos aqui? Como mãe, você consegue sentir a dor de uma mãe tendo que se despedir do seu filho dessa maneira para não vê-lo ser morto ao fio da espada por um soldado egípcio? E ela então coloca Moisés num cesto e em pranto, em choro, solta o menino no rio. Nilo, fala Nilo, conhecido por seus famosos crocodilos, devoradores de gente. E enquanto eu pensava naquele cesto flutuando, eu imaginei a minha vida. Eu imaginei a sua vida. Porque quais eram as chances de uma cesta flutuar pelo rio e desviar de todos os crocodilos, a menos que uma mão poderosa, invisível, estivesse empurrando? Quem entendeu? Eu sei aonde é que está a filha do faraó. Crocodilos. Opa, opa. E o bichinho chorando. E a mão invisível conduzindo aquele cesto. E eu pensei, a menos que houvesse uma mão invisível conduzindo a minha e a sua, a ansiedade tinha acabado com a gente o ano passado. Você sabia onde é que ia dar isso? Mas a mão invisível agiu. Porque a mão que faz isso, a mão que faz isso, a mão que faz isso com o polegar, é a mesma mão que está agindo fora dos holofotes,
A ansiedade veio pensando que ia destruir o povo de Deus, mas a mão dele esteve conduzindo a igreja, e a igreja não parou, a igreja avançou, a igreja cresceu, aleluia! Os problemas vieram, mas a mão te conduziu. Então, quando eu digo assim, pastora, você consegue louvar a Deus pelas vezes que você viu a mão dele agindo? Quantos podem louvar a Deus pelas vezes que viram? Agora eu quero ver você explodir em louvor, porque muitas coisas não conseguiram chegar na sua vida, porque a mão dele esteve agindo longe dos seus olhos. Uma mão invisível. Uma mão invisível pode ter te livrado daquele acidente que o André Almenara mandou no seu WhatsApp, seu sanguinário. Poderia ter sido você, mas uma mão invisível te conduziu. Quantos aqui são gratos porque não casaram com aquele namorado que ficou para trás? Vou voltar para cá, senão outra mão vai comer solta aqui, irmão. Você pode louvar a Deus pela mão que você não viu? Uma mão invisível, Cris. Uma mão invisível. Ficamos muito alegres quando vemos a mão, aleluia. Isso é ótimo. Mas uma mão invisível me trouxe até aqui. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado, uma mão invisível. E eu sei de quem é essa mão invisível. Me trouxe até aqui. Mas eu vou começar a pregar. Porque não é dessa mão que eu quero falar. Porque não é a mão de Deus que gera problema para mim. É a minha mão. Eu não tenho problema com a mão estendida de Deus. Eu não tenho problema com Deus retirando, me protegendo de algumas coisas que poderiam me matar. Eu não tenho problema com a mão de Deus pressionando os meus inimigos. Eu não tenho problema, mesmo que eu não veja a mão do Senhor agindo, eu sei que ela está agindo. O meu problema mesmo é a minha mão. Olha o verso 1 do capítulo 4. Se você não é familiarizado com a história de Moisés, o capítulo 3 é o momento que Deus aparece para ele numa sarça, dizendo: Moisés, tem uma missão, você. A minha mão vai fazer coisas espetaculares, Moisés. Você vai ver as maravilhas. Você vai ver. E Deus diz o que vai fazer. E depois daquilo que Deus diz que vai fazer, o que vai fazer, Ele diz através de quem Ele vai fazer. E nesse ponto, Juliano, presta atenção.
Olha o que o Espírito abriu os meus olhos. Moisés respondeu. Presta atenção. E se eles não acreditarem em mim? Moisés não teve problema em acreditar no que Deus podia fazer. Tem gente viva aqui comigo? Moisés sabia que Deus era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, um Deus poderoso. Moisés não discute com Deus sobre o que Deus pode ou não pode fazer. Sabe o que Deus me disse sobre essa conversa? Ele disse a mesma coisa que disse para Moisés: o meu povo a apacentar não desconfia do que eu posso fazer. Eles não duvidam, na maioria deles, do que eu posso fazer. Porque eles acreditam que eu sou grande. Eles acreditam que eu sou poderoso. Eles acreditam que eu faço coisas grandes acontecerem na vida deles através dos outros. Moisés não conversou com Deus sobre se a mão dele era forte. Moisés não conversou com Deus sobre se o braço dele estava estendido. Moisés não perguntou para Deus assim: como é que eu vou saber que a sua mão é forte? Moisés não perguntou: como é que eu vou saber? Presta atenção aqui, ó, olha para mim, não perde o detalhe agora. Como é que eu vou saber que o Senhor é grande? Moisés não perguntou isso. Moisés não perguntou: como é que eu sei que o Senhor vai fazer isso? Moisés não duvidou de Deus. E se eu perguntar nessa noite aqui, alguém duvida do poder de Deus? Levanta a mão agora que nós vamos orar e expulsar esse demônio da incredulidade. Você crê que Deus pode fazer o impossível? Quantos creem aqui? Não, eu vou perguntar de novo, pastor. Quantos creem que Deus pode fazer o impossível aqui? Ótimo. Ótimo. Era a mesma percepção de Moisés. Ele não duvidava de que Deus podia fazer isso. Aonde residia a dúvida de Moisés? E se eles não acreditarem em quem? Em mim. Por quê? Pergunta. Você quer saber mesmo, Danila? Porque toda libertação é Deus que faz, mas passa pela mão da Danila, da pastora, do Juliano. Mas qual é o nosso problema? Nós não duvidamos de Deus, Marcelo. Nós duvidamos das nossas mãos. Verso 1. E se eles não acreditarem em mim? Por que ele tinha dúvida? E aqui eu explico por quê. Serpente e lepra. Não temos problema nenhum em duvidar de Deus. Quer dizer, nós nem duvidamos, não temos problemas em relação ao poder de Deus. De alguma maneira a gente crê que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, imaginamos, sonhamos, jejuamos e um monte de outras coisas. Sim ou não? Quantos já recitaram para si o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantos já fizeram isso aqui? Quantos já oraram isso no pessoal, no pronome pessoal, na primeira pessoa do singular? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque você não duvida de Deus. Mas vamos liderar uma célula? Vamos liderar um GD, um grupo de discipulado? Mas Deus é poderoso.
Será, meu Deus? Deus é poderoso! Mas Ele quer fazer através das suas mãos. Não vão acreditar que eu mudei de vida. Não vão acreditar que o Marcelo mudou de vida. Mas o problema é o Marcelo olhar para a mão dele e dizer: eles não vão acreditar em mim. Eles não vão acreditar no Juliano. Mas o problema é o Juliano começar a pensar isso dele mesmo. Quantos estão aqui comigo? Você está me entendendo, sim ou não? Porque veja o verso 2. Veja o verso 2. Olha que interessante. Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso em sua mão? Falamos das mãos de Deus. Precisamos das mãos de Deus, pois ela é poderosa. Mas não é a mão dela, a mão dele que nos coloca em apuros. É a nossa mão. Quantos gostam da poderosa mão de Deus aqui? Quantos gostam da poderosa mão de Deus aqui? Cadê aquele povo animado da primeira parte do sermão? Quantos gostam da poderosa mão de Deus aqui? Mas olha para as suas mãos. Nem todos gostam do que estão vendo. Tem gente viva aqui comigo? Depois do que Deus disse que iria fazer, pôs na mão de Moisés a tarefa. Só que não é com a mão de Deus que eu tenho um problema. É com a minha mão. Está vivo aqui comigo, sim ou não? O apóstolo Pedro, ele tem uma afirmação poderosa que diz assim: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. E quando a gente faz isso, a gente vê coisas espetaculares acontecendo. Mas a parte difícil da história não é acreditar ou se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. É permitir que a poderosa mão de Deus haja através das nossas mãos falhas. Irmão, eu sou natural de uma cidade, olhando daqui para lá, quase caindo no oceano. Uma cidade chamada Tucuruí, nome indígena, no Pará. Saí de Tucuruí sem saber o que ia acontecer, mas a mão invisível de Deus estava agindo na minha vida. Fui parar numa outra cidade que não tem fama, ninguém conhece, uma cidade que até o seu nome é no diminutivo, Chapadinha. Não é nem a Chapada dos Guimarães, é Chapadinha. Chapadinha. Por isso eu vivo chapado com Deus. Mas eu olho quão longe a mão invisível, a mão visível, a mão que age e estende, a mão que tirou, a mão que pressionou, a mão que trabalhou, me trouxe. Quão longe eu estou do meu lugar de origem. Meu problema não é com a mão dele. Formado em psicologia, formado em teologia, casado, bem casado, com uma mulher linda, com filhos extraordinários, pastoreando a melhor igreja do mundo, com os melhores líderes da história da humanidade. Não tem problema com isso. Mas quando Deus pergunta para mim o que você tem na sua mão, eu vou dizer uma vara. Está preparado para a revelação ou não?
Essa resposta a olho nu não revela tudo que ela oculta. Para começar, a única razão pela qual Moisés está segurando aquela vara é porque 40 anos atrás as suas mãos mataram um egípcio. Não pegaram. O que você tem na sua mão? Todas as vezes que Moisés olhava para aquela vara, e ele está naquela posição, porque há 40 anos as mãos dele mataram um egípcio, aquela vara apontava para Moisés os erros do seu passado, suas decisões tolas, e ele estava agarrado àquilo, porque enquanto ele não se deu conta disso, ele não pôde dizer sim para Deus. Agora, está preparado? Sim ou não? Ele está agarrado ao seu erro. E Deus mostra o que está por trás do seu erro. Você não está agarrando um erro. Você está agarrando a mentira de Satanás, o próprio Satanás na mão. Porque Deus disse assim: solta a vara. Deus não pegou os dedos de Moisés e abriu a força, porque 40 anos ele olhava para aquilo, sendo enganado pela antiga serpente, dizendo: você não pode ser usado por Deus, porque você errou, não tem mais conserto. Escute o que eu vou dizer: existem coisas na vida que nós precisamos de libertação, e Deus fala: solta agora. E tem gente segurando erros aqui há 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Estão lá, mas o que estão segurando mesmo não é o erro. Estão segurando um demônio nas mãos. Está na hora de soltar esse demônio. O que você tem na mão, Moisés? Uma vara. Não, Moisés, não é. Isso lembra você o que você fez de errado. É por isso que você está nesse lugar. É por isso que você está fazendo isso. Porque você fez algo errado. E Moisés sabia disso. E Deus diz: solta a vara. Aonde? Aonde, irmão? Fala. Ele jogou para cima ou no chão? Ele jogou para onde, irmão? No chão. Por quê? Pergunta. Porque Satanás precisava se revelar e ele precisava ver. Deus disse: você se rastejará no pó. Você se alimentará do pó. Sabe por que você está segurando esse erro? Porque os dentes de Satanás, você acha que está segurando uma vara, mas os dentes de Satanás já atravessaram espiritualmente sua mão e estão impedindo que você abra e jogue esse erro no chão. Porque simboliza exatamente a nossa naturalidade, a nossa vida em Adão. E nós vamos jogar hoje erros aqui no chão. Nós não iremos mais segurar Satanás nas nossas mãos, não. Não de maneira que ele vá nos prender de novo. Não de maneira que ele vá nos impedir de sermos usados por Deus no projeto de Deus. E Moisés solta. E na hora que ele solta, o que acontece? Vira uma serpente. 40 anos segurando um negócio. No trabalho, no casamento, nos filhos, nas finanças, em tudo. E ele não sabia que estava segurando o seu próprio erro através de um demônio. Solta. Está na hora de se desfazer daquilo que deu errado na sua vida. Quantos estão preparados aqui em nome de Jesus para isso? Joga no chão, faz assim. Na hora que ele joga, ele vê: oh, ei! Meu Deus, era uma cobra. Mas não vai ficar assim não.
Porque aquilo que me oprimia, Deus me deu autoridade para governar sobre aquilo. A Bíblia diz que Moisés fugiu. Quero uma cobra, irmão. Fala em demônio para muito crente, para ver o que vai acontecer com eles. Deus me livre, vai que o demônio fala do meu pecado. Hã? Deus disse, estenda a mão, Moisés, e pega pela cauda. Porque quem vai pisar na cabeça é o Cordeiro do Senhor. Pega pela cauda. E agora eu tenho que pegar. E quando eu pego, o milagre acontece aonde? Acontece aonde? Fala. Na mão de Moisés. Não acontece na mão de Deus, acontece aonde? Peraí. Aquilo que muito tempo foi instrumento da minha derrota, agora é um instrumento do milagre de Deus através da minha mão. O mar vai abrir, a rocha vai gerar água. Aquilo que eu errei, Deus vai transformar em poder para gerar milagres. Posso acabar? Ele pega a serpente, vira vara. E agora Deus diz, virou vara. Você ressignificou, você superou, você venceu. Está sob o seu domínio, você não está mais sendo governado, é você que governa. Não mudou, é você que governa, é você que governa, é você que governa, é você que governa. Não é o diabo, é você que governa. Não são as forças das trevas, é você que governa. E ele está agora. Milagre na minha mão. Só tem um problema. A gente se contenta com as coisas pela metade. Moisés, para. Olha aqui para mim, Moisés. Você vai precisar das duas. Verso 6, por favor. Disse mais o Senhor, coloque a mão no peito. Presta atenção aqui, para você não perder o lance. Que mão? Pergunta, vai. A mão que não estava segurando o cajado. Cajado. Milagres. Domínio. Governo. Influência. Sabe qual foi a tentação de Moisés? Esconder realmente o problema de Deus. Isso acontece comumente com a gente. Nós não levamos a Deus o problema de verdade. É só o que eu fiz. Porque o problema de verdade não é naquilo que eu faço. É como eu me vejo. Põe a mão no peito, Moisés. Qual? A do cajado? Não. A que está sem o cajado. E o que ele faz? Coloca no peito. Tira a mão, Moisés. Quando ele tira, o que está acontecendo? A mão dele agora está? E tem gente hoje aqui, exatamente nessa posição. Meus erros do passado já foram ressignificados na cruz do Calvário. No cajado. No madeiro. Só que eu não deixo o Senhor me usar. Porque eu me vejo como um leproso. Está na hora de mudar isso, Moisés.
É assim que você se vê, cara. Você já viveu tantas coisas, você acabou de ver um milagre acontecer. Mas essa identidade precisa mudar. Você não está isolado de mim. Não precisa viver envergonhado. Põe a mão de novo. E ele põe. E quando ele tira, a mão agora está como o resto do seu corpo. E agora, Moisés pode usar as duas mãos, porque o que eu fiz de errado, a cruz me ajudou a ressignificar, e como eu me via um leproso, agora eu sou um homem santo, uma mulher santa, eu fui justificado por Cristo, lavado pelo sangue, não foram as minhas mãos que foram pregadas lá, foram as mãos dele, e o sangue que escorreu de lá, me purificou de todo o pecado. E agora, Deus está dizendo hoje, as duas mãos que eu quero usar estão habilitadas. Tem muita gente se vendo preso em coisas do inferno. Mas tem muita gente que, embora tenham sido libertas do inferno, estão com problemas de identidade. E por isso não conseguem se ver como canal de bênção do céu. Porque o segredo desse texto, e eu já estou acabando. Louvor pode vir. O segredo desse texto é que Deus fez tudo. Amém ou não? Através das mãos de quem? Através das mãos de Moisés. Moisés estendeu a mão. Moisés colocou a mão. Moisés teve sua purificação, seu passado ressignificado. Eu vim nessa noite dizer, tem outros Moisés aqui. Tem gente que não duvida da mão de Deus, mas está apegado demais ao que deu errado no seu passado. Está apegado demais a uma identidade distorcida. E isso, de alguma maneira, pastora, nos mantém distantes do que Deus quer que a gente faça. Se com um pouco mais de alguns líderes, pouco mais de 60 líderes, a gente tem visto Deus fazer coisas tão poderosas. Imagino que a gente não pode ver uma cidade inteira ser incendiada. Quando você olhar para as suas mãos e entender o que eu estava segurando demais, está na hora de eu soltar. Para eu ver como Deus vê. Para que então eu possa ressignificar como Deus ressignificou. Deus quer te dar suas mãos de volta hoje. Deus quer te dar suas mãos de volta hoje. Aquela mão que você não mostra. Aquela mão que só tua esposa sabe. Daquela irritação, dos palavrões. Porque essa mão ruim a gente não costuma mostrar. Se eu colocasse você sentado com seu marido aqui, você teria coragem de falar para ele, aqui, na frente de todo mundo, o que você fala, quando está só você e ele? Teria? Se você teria,
é porque o que você tem não o ofende, não o machuca, mas o ajuda. Agora, se você não tem coragem, é a mão ruim que você está escondendo. Tem gente viva aqui comigo? O Senhor está dizendo para pessoas hoje: estendam as mãos, porque eu vou restaurá-las. Eu vou restaurá-las. Deus está dizendo para pessoas hoje aqui: eu quero te capacitar a fazer pela fé o que você não consegue fazer pelo seu braço. Tem gente aqui que está envergonhado, escondendo a mão. Tem gente aqui que não acredita mais em si mesmo. Deus está dizendo para você: estenda a mão. Aí a princípio você mostra apenas o cajado, que deu errado na vida. E ele diz: tem mais. Não é só o que deu errado, não. Põe a mão no peito. Você põe e mostra a lepra de um coração leproso. Mas põe a mão de novo, porque eu te dei um novo coração. Eu regenerei esse coração leproso. Eu depilei esse coração peludo. Eu te dei o meu coração. Põe a mão de novo e você vai ver que não tem mais lepra. Mateus 12:9. Mateus 12:9. Olha o que diz: saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando motivo para acusar Jesus, eles lhes perguntaram: é permitido curar no sábado? E ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. E então disse ao homem: estenda a mão. Estenda a mão. Estenda a mão. E ele estendeu a mão, e ela foi restaurada. Dentro da igreja. Jesus foi para a igreja e encontrou dentro da igreja Juliano. Está na hora de ter suas mãos de volta para fazer o que Deus te chamou para fazer. Você pode se colocar em pé?